nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos agora à exposição da palavra do Senhor. Quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus, o texto de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Abra a palavra de Deus, abra o seu coração com fé para a palavra do Senhor nesta noite. Lucas, capítulo de número 2, é o relato do evangelista Lucas, o nascimento de Jesus. Capítulo de número 2, versículo 8 em diante. Todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Havia naquela região, mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Amém. Vamos orar. Pai querido, na Tua presença mais uma vez nós nos colocamos e somos imensamente gratos pela oportunidade, ó Deus, de cultuar o Senhor nesta noite e de nos depararmos com a Tua palavra, ela que é fiel e que nos revela o Teu plano de salvação. Portanto, Deus, que nada nesse instante roube a nossa atenção, nos tire a atenção, e que o nosso coração se prenda às verdades ditas nesse texto, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, esse é o registro do evangelista Lucas acerca do nascimento de Jesus. Esse acontecimento que divide a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Mas ele não é apenas um acontecimento histórico, não é um acontecimento apenas de um homem nazareno simples que vem ao mundo e que professa paz, amor, ou verdades como essas. Na verdade, o acontecimento de Jesus é um grande anúncio de Deus ao mundo, é um grande anúncio de Deus à humanidade sobre a nossa maior necessidade, a necessidade de salvação e, portanto, a necessidade da vinda de Jesus Cristo para trazer esperança, para trazer boa notícia, para trazer salvação a todo pecador. Assim como o evangelista João nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Natal é uma mensagem que nos alerta sobre duas verdades. A verdade do perder a vida, do perecer a vida sem Cristo e de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa verdade que foram anunciadas aos pastores, aqui registrado pelo evangelista Lucas, e essa verdade anunciada a todos nós, em todas as épocas. Eu queria, então, compartilhar algumas verdades com base nesse texto. Primeiro, você tem o relato do cenário que
E a notícia se dá, haviam pastores naquela região, eram pessoas simples, que estavam no campo, cuidando das suas ovelhas, é isso que diz o texto. E o anúncio do anjo a esses pastores foi o seguinte, versículo de número 9, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Perceba que essa não é uma mensagem puramente humana, essa é uma mensagem divina. Anjos, porta-vozes vieram anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. Essa é a mensagem de Deus aos homens. E diz o texto, então, que o anjo disse, não temais, não temais. Jesus é um presente, meus irmãos, que expulsa do nosso coração o medo. Essa é a primeira verdade dita no texto, pelo anjo, não temas. Por que, então, esse anúncio é dado? Porque essa verdade é proferida? Porque de fato pesa sobre a humanidade um julgamento. Porque de fato pesa sobre nós um julgamento. E esse não é um julgamento do STF, não é um julgamento do nosso parlamento, ou qualquer coisa desse tipo. É um julgamento de Deus. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, compareceremos diante do julgamento, do tribunal de Deus. E diante dele não há como escaparmos sem Cristo. Mas a mensagem, então, inicial dos anjos, ou do anjo àqueles pastores, foi uma mensagem de alívio, de esperança, de alegria. Foi uma mensagem que dissipa todo o medo, que dissipa todo o pavor da nossa alma, toda a angústia do nosso coração. Porque diante de Deus não há nenhum aqui que passa ileso. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, é isso que a palavra de Deus nos diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente a graça de Deus, somente o evangelho de Deus, somente a boa notícia de Deus pode livrar o homem da escravidão do pecado. A mensagem, portanto, é não tenham medo. É isso que que o anjo diz aos pastores. Não há razão para o temor. Não fiquem com medo, não se entregue ao pavor. Meus irmãos, essa é uma mensagem que dissipa o medo. Não só daqueles pastores que a ouviram inicialmente, mas também do nosso coração. Porque quem pode livrar a nós dos nossos pecados, senão a mensagem de esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor? As palavras não temas, elas estão presentes em vários momentos e em várias circunstâncias na palavra de Deus. E nessa circunstância aqui, quando o Senhor Jesus Cristo é anunciado pelos anjos. Deixe que as palavras dos anjos, ou que a palavra dos anjos traga esperança e lembre ao seu coração essa noite de quem Jesus e de que o amor de Jesus lança fora todo o medo. Não temas. É Ele que nos livra de todos os nossos medos, da morte e do julgamento de Deus. Mas há uma continuação nessa mensagem. Veja o texto, verso de número 10. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Não apenas uma mensagem que dissipa o medo, que expulsa o medo, que põe de lado esse pavor do nosso coração, mas essa é também uma mensagem de grande alegria. É uma boa notícia, é uma boa nova de salvação. Jesus é um presente que traz alegria ao nosso coração. Quando ganhamos presente, nós nos alegramos. Certamente você deve ter ganhado algum, ou você presenteou alguém, e certamente essa pessoa ficou muito feliz com o seu presente. Deus também nos presenteou com a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a verdade bendita do Evangelho, que no nosso coração há alegria quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade do Senhor, quando nós somos agora inseridos na família de Deus, quando nós somos adotados à família de Deus, há uma boa notícia ao nosso coração, e essa é uma grande notícia de alegria para a nossa alma. Sabe, irmãos, há uma cena no filme de Lutero. Ele vive apavorado porque não tem como, por si mesmo, pelos seus próprios méritos, perdoar os seus pecados ou encontrar esperança para a sua alma, até que ele lembra do Evangelho, até que ele é lembrado pela graça de Deus do Evangelho do Senhor, e o seu coração se enche de alegria,
porque a mensagem do Evangelho traz essa verdade à nossa alma. Sabe, meus irmãos, talvez muitas notícias chegaram ao seu coração nesse período, notícias difíceis. Às vezes o desemprego bate à porta, às vezes é uma situação ou outra, são circunstâncias que vão pesando a nossa alma, que vão afligindo o nosso coração, que vão abatendo a nossa alegria. Mas eu quero lhe encorajar essa noite, porque a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho, é uma boa notícia de grande alegria. Portanto, meus irmãos, a plenitude da alegria que Jesus nos oferece, nos sustenta mesmo em momentos difíceis, mesmo em tempos sombrios. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo a vocês, alegrai-vos, alegrem-se em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: olha, não fiquem alegres porque vocês expulsam demônios, ou porque vocês curam, ou porque vocês fazem algum tipo de milagre, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A notícia de salvação é a notícia de que o nosso nome foi escrito por Deus no livro da vida, e em Jesus Cristo nós temos salvação. Talvez haja aqueles que chegaram aqui essa noite, que precisam dizer como Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Talvez tenha perdido o prazer, a satisfação, o privilégio que é de servir ao Senhor. Essa é uma oportunidade para você se voltar para Ele, ter o seu coração renovado, a sua vida revigorada na mensagem do Evangelho. Mas talvez você ainda não se rendeu a essa mensagem. Talvez você está aqui essa noite nos visitando e ouviu já os cânticos, já ouviu a leitura da palavra de Deus, mas ouça o que a palavra de Deus continua falando ao seu coração. Só há um caminho, só há uma esperança para a sua vida, só há alguém verdadeiramente que pode dar alegria ao seu coração. E essa pessoa é Jesus, quando o seu nome então é escrito no livro da vida e você confessa a Ele como seu Salvador. A alegria é o sentimento que permeia a mensagem da boa nova de salvação. Mas a outra verdade também que esse texto nos ensina é que Jesus é um presente que nos traz paz. Versículo 14, veja o que diz o texto: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Em outras palavras, a dádiva de Deus, que é Jesus Cristo, Ele produz paz no nosso relacionamento com Deus. Ele produz paz na nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que provém de Deus, que tem origem em Deus, que desce de Deus, que vem dele, que enche o nosso coração de serenidade, de alegria e de paz. Essa é a paz para aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Essa não é a paz momentânea, essa não é a paz temporária, essa não é a paz transitória, mas é a verdadeira paz que persiste, que continua em nosso coração, é a verdadeira paz que guarda a nossa alma em Cristo Jesus. Como diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, essa é a paz que protege a nossa alma, mesmo diante das maiores provações que enfrentamos nessa vida. É a paz de saber que o nosso Salvador veio a este mundo, entregou sua vida, ressuscitou e reina para sempre na eternidade, um dia voltará para nos buscar para Ele. É a paz que excede todo o entendimento, é a paz que o mundo não tem, é a paz que os vícios não podem dar, é a paz que os prazeres transitórios dessa vida não trazem para a sua alma. Essa é a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. E só pode ser experimentada quando confiamos a nossa vida a Jesus de Nazaré. Sabe, é interessante porque essas coisas eles vão permeando esse período de Natal. As pessoas ficam mais fraternas, mais generosas, as pessoas sorriem mais, elas vão umas às outras e pedem perdão e reconciliam relacionamentos, porque é um clima que vai pairando esse período assim de Natal. É porque, na verdade, meus irmãos, essas coisas que são importantes e que, às vezes, a gente se lembra apenas em períodos como esse, elas devem ser experimentadas e vividas diariamente na pessoa de Jesus Cristo.
E somente em Jesus isso pode ser de fato experimentado. Jesus é um presente que Deus nos deu e que deve ser compartilhado aos outros. Versículos 16 e 17. Ou 17 e 18, veja o que diz o texto. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Às vezes a gente serve a Jesus e a gente fica só para a gente. Mas Jesus é alguém que a gente precisa compartilhar. Compartilhar para o aflito, para o desesperançado, para o perdido, para aqueles que precisam de salvação, aqueles que estão distantes do Senhor, para famílias, para filhos, para esposa, para maridos. Jesus é o nosso amigo, é o Senhor que precisa ser compartilhado aos outros. Compartilhar é uma palavra muito natural para a gente. A gente faz isso constantemente em nossas redes sociais. A gente compartilha foto, compartilha isso, aquilo, outro. A obra de Jesus é algo que nós precisamos compartilhar. Mas não apenas compartilhar. O nosso Senhor Jesus Cristo é um presente que nos leva à adoração. Versículos de 15 a 20, veja o que diz o texto de forma mais específica. O versículo de número 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Desculpe, versículo 17 em diante. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Diante de todas as notícias a respeito de Jesus, o que nós vemos na atitude dos pastores é adoração, quebrantamento. Por que eles fizeram isso? Porque a identidade de Jesus vai sendo revelada com o anúncio dos anjos. Por exemplo, versículo de número 11 do capítulo 2, o texto nos diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. 3 aspectos importantes são ditos acerca de Jesus. Primeiro, que ele é o Salvador. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Isso aponta para a obra de redenção, de salvação que Cristo realizou. Ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, ele é o prometido. Todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para ele, tudo apontava para Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Ou seja, ele é rei sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Por isso que a atitude dos pastores, no final do texto, é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de adoração, é um reconhecimento de quem é Jesus. Ele não é alguém iluminado, ele não é um ser superior a qualquer outro ser humano, mas ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, é o Deus que veio a nós para trazer esperança e salvação ao coração perdido. Então eles voltam louvando a Deus, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui vemos um exemplo sincero, meus irmãos, para todos nós. Aqui nós vemos um exemplo sincero para todo ser humano, que é a razão da nossa existência. Adorar a Deus. Deus nos fez para a sua adoração. Todas as coisas existem para a adoração a Deus. E isso só é possível por meio do conhecimento de Cristo. E isso só é possível pela vida de Cristo. Isso só é possível pela obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos corações devem se encher de um profundo desejo de adoração ao nosso Senhor. Saiba que não há outra alternativa se quisermos nos aproximar de Deus, se não for por meio de Cristo. Nos lembretes, então, meus irmãos, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Rei sobre todas as coisas. Como Salvador, Ele é o único capaz de nos salvar. Como Messias, Ele é aquele que cumpre toda a agenda de Deus. Como Senhor, Ele é aquele que reina sobre toda a terra. E um dia esse Rei voltará para buscar a sua igreja. O Natal não é o final da história, ou não foi o final da história. Ele é parte da história. O nascimento de Jesus é parte de uma história.
Essa história que tem início na eternidade e que aponta e que se seguirá para a eternidade. E a única forma, portanto, de recebermos todos esses bens aqui prometidos na palavra de Deus é confiando em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Saiba que você é um adorador, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você é um adorador, talvez nunca tenha percebido isso, mas o seu coração anseia adorar alguma coisa. Mas às vezes a nossa adoração ela é distorcida, ou ela é direcionada para aquilo que não merece adoração. Às vezes adoramos a nós mesmos, nosso trabalho, a nossa capacidade, adoramos pessoas, adoramos imagens, adoramos cantores, ou coisas desse tipo. As pessoas rendem a adoração, elas se voltam à adoração, mas o único que merece toda adoração é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, na pessoa de Jesus. Então o Evangelho lhe diz nessa noite, que se a sua adoração tem se voltado para pessoas humanas, para imagens que não podem falar, que não podem ouvir, que não podem ver, o Senhor lhe convida essa noite a render o seu coração ao verdadeiro Senhor, aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador, aquele que é Rei sobre todas as coisas e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Não perca tempo, não vacile, essa é uma oportunidade que Deus lhe dá para você entregar a sua vida a Jesus. Se você está distante do Senhor, essa é uma oportunidade que Deus lhe concede para você se voltar para Ele. Se você está frio na fé, essa é uma oportunidade para você dizer como salmista, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Essa é uma oportunidade para nós nos rendermos em adoração ao verdadeiro Rei de toda a terra. Não abandone a sua mocidade, não despreze os seus dias, seja criança, adolescente, jovens ou na melhor idade, na maior idade. Esse é um convite a todos vocês. É isso que o texto nos diz. Essa é boa nova para todos os povos, para todas as gentes. Perceba uma coisa, o Evangelho é para você, criança. Você precisa do Evangelho tanto quanto qualquer adulto que está aqui esta noite. O Evangelho é para você, jovem, para você, adolescente, é para você, adulto, é para sua família. O Evangelho é a graça de Deus, salvando pecadores que confessam a Cristo como seu Senhor. Se essa é a decisão que você quer tomar, nós iremos orar por você. Pode levantar uma de suas mãos, pode vir aqui à frente, confessar a Cristo como seu Salvador e nós iremos orar pela sua vida. Essa é essa igreja que já conhece a Cristo. Essa é a mensagem que deve trazer esperança sempre ao nosso coração. Nós não devemos negociar, não devemos abraçar qualquer outra mensagem que tente trazer redenção à nossa alma, a não ser a mensagem verdadeira de salvação, anunciada pelos anjos, proferida por Deus ao longo da história, vivida por Jesus Cristo e disponível a todo aquele que nele crê para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.